Mishnah Tetvav, Mishnah de número 15. Arba midot beyoshvim lifnei chachamim. Existem 4 tipos de posturas. 4 tipos de posturas daqueles que se sentam diante dos eruditos, dos sábios da Torá. Sefog, o mashper, meshameret venafá. Esponja, funil, filtro e peneira. Vejam que interessante, as 4 categorias de posturas diante dos sábios. Sefog, shehu sofeg et hakol, a esponja, aquela que ela absorve tudo. Mashper, shemachnis bezo, umotzi bezo. O funil, que recebe de um lado e passa para o outro, né? Ele entra de um lado e sai pelo outro. Meshameret sheyotza et hayain vekoletet et hashemarim. O filtro que deixa sair o vinho e retém a borra, certo? Aquela parte mais densa, o que sobra do bagaço da uva fermentada, para quem não manja. Eu só manjo um pouquinho porque eu trabalhei fabricando o vinho kasher que todo mundo conhece brasileiro, uma época da minha adolescência. Venafá shemotzia et hakemach vekoletet et hasolet. E a peneira tira a farinha e ele segura o que sobrou do trigo. Muito bem, essa é a Mishnah. Então, 4 tipos de condutas, de posturas diante dos eruditos da Torá. Quais são eles? São colocados em objetos. Olha que lindo isso, que metafórico. A gente falou esponja, funil, filtro e peneira. Certo? O filtro e a peneira, eles têm muito em comum, um com o outro. E a esponja e o funil já são um pouco diferentes, mas todos eles têm alguma relação de receber a água, no caso, né? O líquido. E no caso, a água é comparada à Torá, então, talvez por esse motivo foram usados estes objetos na metáfora, no exemplo. Vamos ler o Havruta da Rede primeiro, para a gente começar a se aprofundar nessas ideias, nesses ensinamentos tão bonitos. A Mishnah agora tipifica características em relação à oportunidade de aprender diante dos sábios. Você está diante do sábio, o que quer dizer isso? É pela pessoa em si? Óbvio que não. Pela pessoa em si, tá aí as outras religiões que adoram pessoas. Não é isso. É pela sabedoria do sábio. A gente quer absorver a sabedoria do sábio. A gente quer... É igual aquele que está sedento de morte diante de um rio. Ele chega no rio, chega no oásis, fala, puxa vida, que bom. Ele vai se jogar com todas as forças para beber essa água. Então, é a mesma coisa. Está diante de um sábio, de uma fonte de conhecimento. E todo o nosso objetivo é o conhecimento. E a nossa alma está sedenta desse conhecimento que vai garantir que nossa conduta seja mais alinhada à essência da nossa alma. Ai, que bonito isso. Por meio de comparações entre a função existencial de cada objeto e sua capacidade de separar o que deve ser aproveitado do que necessariamente deve se descartar e a capacidade humana de discernir por meio de um senso crítico, intuitivo e de cunho moral, sempre, que exterioriza nossos valores mais generosos e sensatos. Interessante, eu escrevi o senso crítico, que hoje esse termo foi muito banalizado pelos doutrinadores no geral. E na realidade o senso crítico é algo fundamental, é algo que esses doutrinadores provavelmente tiraram do judaísmo ou de qualquer religião mais rígida. Só que o nosso senso crítico tem uma premissa que da doutrinação não tem. E é o que, a meu ver, fundamenta em grande parte esse senso crítico, que é o que? A base moral, o cunho moral. Se não tiver cunho moral, o que adianta? Ah, não, é pelo desenvolvimento, é pela dignidade humana, blá, blá, blá. Nada disso vale nada se não tiver um cunho moral. A imoralidade, ela destrói o ser humano, destrói as relações humanas. A gente não está vendo isso acontecer. A gente não teve que ver cenas grotescas de crianças tendo que interagir com um homem adulto sem roupa, gente. O absurdo! E ainda sermos nós que ficamos horrorizados com isso, taxados de fanáticos, de radicais. Ou seja, o senso crítico e moral, ele não tem noção nenhuma dos valores do mundo, do que fez a humanidade chegar até aqui, evoluir, as partes positivas. Por que a civilização é judaico-cristã? Senão porque o nosso senso crítico ele tem que partir da Torá.
quando não parte, ele também legitima absurdos e crimes, como a Inquisição, como a perseguição islâmica. Por que isso? Porque eles deturparam a Torá. Senso crítico sem a moral é poser, é estufar o peito. Eu sou ruim, você é ruim, você não é sério. Isso é senso crítico desde quando? Senso crítico de cunho moral. Se não for assim, a gente vai ver crianças com adultos pelados, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Não é também o pudor exagerado, exacerbado, mas a sexualidade é algo tão delicado, a gente tem que cuidar tanto disso. Nós adultos sabemos disso. Como que a gente não vai cuidar na educação e na preparação das nossas crianças? Como a gente vai aceitar o que um mundo imoral e sem Torá vem querer empurrar para a nossa cabeça? Ou até judaísmos que relativizam nossos conceitos mais importantes. Deixo essa questão no ar. O sábio comentarista Bartenura explica que a esponja simboliza a capacidade de absorver tudo. Pode ser comparado ao tipo de pessoa que não consegue distinguir entre os conhecimentos que absorve ou mesmo os exemplos que lhe influenciam. Eu vou aproveitar para tentar ler isso dentro do Bartenura. Aqui ele está falando mais. Ele diz que essa Mishnah se trata mais de absorver os conceitos, o raciocínio, enquanto antes, na Mishnah anterior, falava de absorver um conhecimento, vamos dizer, mais pontual. Isso é halá, a brachá disso aqui é amotzid, isso aqui é mezonod, isso aqui é shakol. Agora o raciocínio, a lógica, a svará, né, o desenvolver, o desenrolar, isso é que essa Mishnah está querendo dizer ainda mais. E aí ele fala, né, a esponja, que a gente acabou de mencionar o nome dele, ela absorve a água. Mas a esponja, o que ela absorve? Só água? Vamos supor, eu tenho aqui um recipiente com líquido com sujeira e uma esponja. E eu vou derramar o líquido sujo sobre a esponja. O que vai acontecer? A esponja vai absorver a água e vai, de alguma maneira, reter essa sujeira junto com a água. Ela separa um pouquinho, mas quer dizer, vai estar tudo junto ali na esponja. Então, essa pessoa que é comparada à esponja, ela não tem uma força no intelecto ou no seu nível de estudo para conseguir filtrar o que é verdade e o que é mentira. Então, talvez seja até um nível mais iniciante no estudo. No começo, a gente não tem como filtrar. A gente só recebe, certo? Então, no começo, sejamos como a esponja nesse sentido. Vamos tentar absorver o máximo, reter o máximo. O funil transfere tudo que é despejado sobre ele, sendo associado ao tipo de pessoa que compartilha tudo que aprende, mesmo um mau exemplo. E aí eu dou exemplo daquela frase que a gente falou antes de Pessah, quando estávamos estudando Alahá. Não sei quem lembra. É uma frase que a gente brinca, o rabino que ensinou na Yeshiva lembrou e falava, parece francês, que hoje eu biquinho para falar, que é a regra, o espírito da regra da cacherização. Alguém lembra da frase em hebraico que parece francês? A gente tem que decorar, como eu falei. A gente está estudando de que jeitos? Do jeito que a gente assiste uma série no Netflix? Ou para entender, memorizar, né, assimilar, digerir cada ideia, cada palavra? Qual é o conceito? Me lembra? Keboló, kach poltó. Da mesma maneira que a pessoa recebe, quer dizer, no caso do utensílio, que é da kashrut, da mesma maneira que o utensílio recebe, é do jeito que ele vai expelir. Então, aquele que a gente usa cozinhando coisas, a gente tem que cozinhar ele. Aquele que a gente usa assando, a gente tem que fritar ele, né? Botar o fogo em cima. Keboló, kach poltó. O que ele quis dizer é que o funil, ele não filtra nada. Ele pega um monte de coisas que ele recebe e ele consegue colocar tudo isso para dentro e passar adiante. Então, assim, é bom. Talvez seja até um pouco melhor do que a esponja, mas também ainda falta o cuidado da filtragem. Motzi kol ma sheshomea beveit hamidrash. Ele externa, ele leva adiante tudo que ele ouve no estudo, né? No Beit HaMidrash. Kach yesh mi shemekabel kol ma shelomed ucheboló kach poltó. Da mesma maneira que ele recebe, ele espere. Quer dizer, segundo o Bartenura, aqui a ideia de alguém que tem uma memória, uma capacidade de absorção muito grande das informações. E da mesma maneira que ele absorveu como um funil, muita coisa de uma vez, depois ele vai conseguir transmitir. Muito bem, já o filtro é uma referência àquele que absorve os bons conhecimentos, filtrando-os dos maus, e que na prática é uma questão de senso, ou melhor, de bom senso. Tá? Isso é o filtro. O que é o filtro? Meshameret, motzi kol ma sheshomea bevet hamidrash vekolet davar shel batalá. Olha que lindo isso. Não tem coisas ruins que ele ouve.
que ele está dizendo? Ele está dizendo que o filtro, ele leva adiante tudo que ele ouviu, tudo que ele recebeu, ele filtra e leva adiante. Qual a diferença do funil? Ele segura tudo que for, entre aspas, nulo, que não acrescenta. Às vezes o Sam me dá um exemplo na aula que não é tão bom. Você não precisa levar esse exemplo adiante. Você quer transmitir esse ensinamento para outra pessoa, você não precisa dar a mesma aula que eu dei. Cada pessoa entende, identifica, assimila de um jeito. E eu, como pessoa, como qualquer um de vocês, também estou sujeito a errar. Estou sujeito a dar uma opinião ou ter um entendimento com menos bom senso ou com menos precisão. Estou sendo muito sincero, não me considero melhor. E por isso, inclusive, que eu acho importante que o estudo seja participativo, né, ping-pong. Porque a gente complementa o nosso estudo, porque as cabeças pensam mais juntas. Mas, de novo, o filtro é aquele que ele não vai transmitir tudo, ele já vai filtrar. Às vezes até uma coisa que não é, entre aspas, em vão, que eu aprendi, mas que a pessoa que vai escutar não está no nível de assimilar positivamente. Existem coisas que quando a gente tenta transmitir adiante, a pessoa não está preparada para ouvir, ela entende totalmente o contrário. Em vez de motivar e envolver mais ainda, ao contrário, infelizmente. A peneira da farinha representa, por fim, a pessoa que tem uma capacidade aguçada para discernir com muita sensibilidade entre o caráter moral de cada situação, sendo capaz de entender exatamente o que é necessário para evoluir espiritualmente enquanto ser humano, e talvez também evoluir o ser humano enquanto alma, atendendo à vontade divina de que aprendamos por meio desta vontade e dos exemplos de bondade que a vida e a criação representam. Cuidar do nosso mundo e conduzi-lo à condição ideal de paz, igualdade, justiça, amor e plenitude. Essa peneira é uma peneira fina, a peneira da farinha. Não sei quem já teve a oportunidade de ver. De acordo com a Halachá, a gente deve peneirar a farinha antes de usar, porque ela pode vir com bichos. E se ela tiver bichos, a gente comete infrações gravíssimas. E é interessante que a peneira da farinha, até uma peneira que se você vai fazer na mão, dói muito seu braço, que ela é tão fina que vai peneirando muito aos poucos. Tem até uma máquina que peneira, que fica... E depois você vê pedrinhas e não sei o que, e pequenas coisas que vão ficando para trás da peneira. Então a ideia da peneira fina, a mais interessante, que é aquele discernimento máximo, que só deixa passar o que realmente é Torá, o que realmente é condizente. Então o nível mais, com certeza, mais interessante para nossa postura diante dos sábios. Vamos para a próxima Mishnah.